Vamos começar falando da prisão. Silvana, mais uma quadrilha. Aí é difícil, porque quantas notícias a gente já deu disso? Mais um grupo de gente que, em vez de trabalhar direito, que em vez de se organizar para produzir, o que fazia? Dava golpe em idosos e pensionistas, Silvana. O escritório da quadrilha funcionava no centro de Niterói. Sabe qual é o detalhe, Fachel? Diga aí. As vítimas eram classificadas com uma estrelinha. Como assim? Essa estrelinha significava o seguinte, se elas eram fáceis de serem enganadas ou não. Ah, não. Aí Dependendo da quantidade de estrelinha, mais fácil de ser enganada. Ah, é? Quer dizer, esse aqui é ingênuo. Aí, 5 estrelinhas. É mesmo? Esse não é tanto, 2 estrelinhas. Esse aqui é ligado. 1 estrelinha. Aí não iam nele. Gente, que isso? fácil. Que isso? Ana Beatriz Lourenço tem as informações. Aí não dá. Olha, não a dá. gente pensa que não vê de tudo. E ainda tem mais. Olha, trabalhar não quer. Não, né? porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá Quer dar trabalho. golpe em quem tá ali trabalhando, trabalhou a vida inteira, tá tentando aí. Já ganha pouco. Pois é. Poxa. Ana, conta pra gente essa história. Que história é essa de dia. estrelinha? Aí não dá. Bom dia, Fachel e Silvana. Que absurdo, né? Essas anotações dos bandidos chamaram a atenção da polícia, viu? Acho que a gente pode começar até mostrando o que esses criminosos anotavam sobre as vítimas, né? Eles ligavam para idosos e pensionistas do INSS, esse era o principal foco dos bandidos, enganar idosos, pessoas vulneráveis. Eles ligavam para esses idosos e faziam falsas propostas de empréstimos. Ou então diziam que a pessoa tinha contratado um suposto consignado e que ela poderia cancelar esse empréstimo. Era sempre esse discurso. E aí, de acordo com a resposta da vítima, esses bandidos faziam anotações classificando essas pessoas como pessoas mais espertas, mais atentas ou vítimas fáceis, né? Presas fáceis, de acordo com a investigação da polícia. Vocês vão ver aí nas imagens, nós tivemos acesso a esse documento, né, esses papéis que foram apreendidos pela polícia. E dá para ver as anotações desses criminosos, né? Nesses rascunhos, eles davam algumas estrelinhas no nome das vítimas. Olha só, tinha um senhor aí que estava nessas anotações e um dos bandidos escreveu que ele ia falar com a filha e escreveu que esse idoso era burro, entre aspas, né, de acordo com as palavras aí desses bandidos. Pelas anotações, os criminosos também descreviam quem era mais esperto, quem era mais atento. Vocês vão ver numa segunda imagem, olha só, abre aspas, não deu ideia, esperta. Eram essas as classificações que as pessoas recebiam. Quanto mais fácil de enganar a vítima, essa pessoa recebia uma estrelinha, né? Recebia estrelinhas ali no nome, de acordo com essa investigação. Quando a pessoa desconfiava demais, questionava demais, esses bandidos iam fazendo anotações sobre essas vítimas nesses papéis. Tudo isso foi apreendido, a polícia está apurando aí, mas esse detalhe chama bastante atenção. Essa é mais uma quadrilha que aplicava golpes aí contra idosos, principalmente. E segundo as investigações, esses bandidos ainda tinham em mão um roteiro, como a gente sempre vê, né? Eles tinham um script com as falas, as palavras que eles deveriam usar. Vocês vão conferir numa terceira tela aí esse roteiro que foi apreendido pela polícia, né? Até se a pessoa questionasse, fizesse qualquer pergunta, esses bandidos já tinham anotado aí o que deveria ser respondido. Ainda segundo as investigações, o grupo tinha também dados pessoais das vítimas, como nome, CPF, telefone, e essas informações eram obtidas de forma ilegal na internet. Eles hackeavam sistemas da internet através de 2 programas de computador e obtinham aí dados pessoais das vítimas. Dessa forma, eles até telefonavam para as pessoas e as chamavam pelo nome. Oi, bom dia, poderia falar com fulano? Já tinham ali o nome, o telefone, o CPF da pessoa, o que de certa forma servia para ganhar mais confiança por parte dessas vítimas. 11 pessoas desse esquema criminoso foram presas ontem. A gente tem imagens aí do momento da prisão desses suspeitos e eles estão sendo acusados de organização criminosa. Uma das presas, inclusive, confessou todo o esquema em depoimento à polícia. Ainda de acordo com as investigações, o grupo tinha até um olheiro que ficava na porta do escritório, aguardando ali, monitorando a chegada de policiais. Esse escritório ficava no centro de Niterói. Você vai ver nas imagens aí a sala que era usada por esses bandidos, né? Um escritório com cadeiras, computadores, os sistemas, né? Como eu disse, que eles usavam nesses computadores. E a empresa era apresentada com o nome de Credit.
Agora, tem um outro ponto que também está chamando a atenção da polícia, viu? Esses bandidos tinham metas para bater, né? Eles tinham um valor estipulado que eles deveriam roubar aí, que eles deveriam obter das vítimas. R$320 mil era a meta desses bandidos, dinheiro que viria da conta de idosos e pensionistas do INSS, né? Tinha um papel com esse valor anotado na parede. Nós ouvimos a delegada responsável por essas investigações que deu mais detalhes. Olha só. Em seu interior, mantinha uma estrutura com divisórias em baias, funcionando um sistema de telemarketing a partir da combinação de 2 programas. Um responsável pela captação de dados das vítimas, principalmente o número de seu benefício previdenciário, e um segundo que atua como um discador vinculado ao primeiro, a partir do qual esses operadores faziam contato com as vítimas de modo a cooptá-la. Verificou-se uma maior sofisticação dessa organização criminosa, na medida em que ela mantinha um criminoso na entrada do prédio, atuando como um verdadeiro olheiro, de modo a comunicar os seus comparsas da eventual chegada de agentes policiais. Daqui a pouco a gente vai voltar com uma reportagem completa, com mais detalhes do que a polícia descobriu sobre esse grupo. Só que é isso, Fachel e Silvana, o que chama a atenção são essas ofensas e essas classificações que os bandidos faziam das vítimas, né? Volto com vocês.